Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse canal, Resenha do Preto Latino, já que há a dificuldade de fazer a transmissão ao vivo. Então hoje é 25, né? 25 de janeiro de 2022, desse calendário gregoriano pagão, eu resolvi então fazer uma gravação indo para o trabalho e batendo aquele papeando, né? Aquela resenha matinal de dentro do Preto Móvel, literalmente Preto Móvel. Bom, eu estava tomando café, me preparando para sair e acompanhando uma opinião, um artigo sobre o que poderia acontecer. É claro, são sugestões, pensamentos, ninguém sabe. Aqui na Terra ninguém sabe o que poderia ou poderá, ou caso venha realmente entrar em guerra, o que pode acontecer, uma invasão russa contra a Ucrânia e a OTAN e os Estados Unidos unindo-se para derrotar a Rússia. Partindo do princípio que a OTAN tem a seguinte norma: mexeu com um dos países aliados, seria considerado uma afronta a todos os demais países. Os países da Liga Árabe também têm o mesmo pensamento. E especialistas começam a fazer conjecturações sobre como seria essa batalha. Está esquentando um pouco aqui, daqui a pouco afeta o telefone. Então foi escrito um artigo onde foram colocados os prós e contras, o que joga a favor da Rússia e o que joga contra a Rússia. A favor da Rússia, o fato deles conhecerem bem a região. Isso, sem sombra de dúvidas, é um ponto a ser levado muito em conta, já que Estônia, Bielorrússia, Látvia, a Ucrânia e outras federações que se tornaram independentes da antiga Repúblicas Socialistas Soviéticas faziam parte do que hoje é o país que conhecemos pelo nome de Rússia. Então eles conhecem bem a região. O clima também joga a favor deles, pelo fato de estar bastante frio. Eu não lembro, por exemplo, dos Estados Unidos terem entrado em uma guerra com neve e temperaturas bem abaixo de zero. Pode ter acontecido, o fato é que eu não lembro. A Rússia teria que realizar ataques precisos e rápidos. Não seria inteligente para a Rússia manter um longo conflito, um longo embate, porque aí a vantagem seria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais experiência nisso, haja em vista o Iraque, Afeganistão. A Rússia também esteve no Afeganistão, foi derrotada, mas os Estados Unidos, apesar também de não ter obtido uma vitória, pelo menos quando estavam lá, a região estava controlada. Então, um embate longo seria a vantagem dos Estados Unidos. Agora, é lógico, é claro, que tudo isso é um jogo de interesses. Como assim, Gustavo? Já foi comentado antes, em algumas lives atrás, que o interesse da OTAN em instalar uma base militar na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, seria o de intimidar, de uma certa forma, o Putin. Porque
É a Rússia quem abastece toda a Europa com o gás. Então, se o Putin resolver desligar as torneiras, a Europa não vai ter água quente, é inverno, a Europa não vai ter como cozinhar, ou seja, a Europa vai sofrer, e sofrer muito, principalmente por se tratar de um continente onde é grande a população de pessoas maiores de idade, e seria uma catástrofe, um morticínio tremendo. Então, trazendo a Ucrânia, que é favorável, o povo ucraniano é favorável a que o país una-se à União Europeia, isso facilitaria e muito, já que o governo da Ucrânia é tremendamente corrupto. Independente de quem seja o presidente, o governo ucraniano, apesar da independência, porém trouxe consigo velhas práticas da antiga União Soviética. Deixa eu acertar aqui. E corrupção rola solto lá. Mas o principal problema é que a Ucrânia tem uma ala, não vou afirmar que são todos, mas uma ala que está fortificando-se, crescendo, que são a favor do nazismo. Inclusive eu já mostrei uma das lives, era um treinamento, uma troca de tiros de soldados ucranianos lutando sob a bandeira nazista. A suástica lá tremulando e o soldado ucraniano lutando sob a bandeira nazista. E a Rússia jamais irá permitir que isso aconteça, que a OTAN, diga-se de passagem, Estados Unidos, instale uma base de mísseis militares em território ucraniano, porque aí eles teriam condições de atingir instalações importantes da Rússia. Os Estados Unidos, então, começou a bagunçar com o governo do Cazaquistão, porque o Cazaquistão detém 43% da produção de urânio, o famoso pastel ou bolo amarelo, que é o elemento primordial para a feitura ou criação de ogivas nucleares, de armas nucleares. E o Cazaquistão está aquela bagunça, e vocês podem estar seguros que a agência de 3 letras, a famosa agência de 3 letras, que não atua aqui em território americano, quem atua aqui é o FBI, que é a polícia da agência de 3 letras, a agência de 3 letras que foi criada para o intuito é impedir ataques aos interesses americanos antes que entrem aqui, ou seja, atua fora para que não sejam causados prejuízos aqui, e que tem um orçamento maior que vários países. Se o produto interno do Brasil são de 4 bilhões, a agência de 3 letras gasta muito mais do que isso. E o medo da OTAN, de alguns países, é que a Rússia, invadindo a Ucrânia, dissolvendo o governo ucraniano, irá expor na realidade as inúmeras máfias e corrupção. Não que a Rússia não tenha corrupção, tem, né? Só o fato do Putin ainda estar lá já é uma prova de que existe corrupção. Mas o medo reside no fato de que a Rússia iria expor ao mundo que a Ucrânia está deeply involved, quer dizer, profundamente envolvida com o nazismo. E ao expor isso,
países como a Finlândia, entre outros, que ainda prezam pelos, vamos colocar assim, bons costumes, iriam desfiliar-se da União Europeia. Porque o pensamento lógico seria o seguinte: espera aí, então a gente foi à guerra contra uma nação para defender esse tipo de ideologia nojenta. Então, o que é a OTAN? Quais são as funções da OTAN? O que era a OTAN? E os Estados Unidos também têm um histórico de envolvimento com o nazismo, quando vários cientistas alemães foram trazidos para cá, para os Estados Unidos, com outros nomes, e a polícia pegou ali. Veio o cara de trás e para ajudar o outro policial que já pegou um cara ali. Então, os Estados Unidos, conforme estava dizendo, já tem um histórico de envolvimento com o nazismo, quando trouxe vários cientistas alemães com novos nomes e identidades. Eles foram colocados na NASA, na mentirosa NASA. Eles foram colocados em agências federais do governo. Eles criaram o projeto Monarca MKUltra e foi inventada a mentira, a famosa mentira do homem à Lua, da ida do homem à Lua, entre outras coisas. Para que vocês saibam mais sobre isso, leiam sobre a Operação Paperclip. E a Amazon tem uma série que o Al Pacino interpreta um rico advogado supostamente judeu, que formou uma milícia que caça nazistas em todo o mundo. Mas no final revela-se que ele também foi um nazista e apropriou-se da identidade e nome de um dos judeus que foi sacrificado nos famosos campos de concentração. Bom, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo para que esse canal junte um número de inscritos e de horas, e assim eu tenha a opção de fazer transmissões por esse canal, tá bom? Muito obrigado a todos, e como eu sempre termino, may Yahshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.